Luís Marques Mendes é agora candidato à presidência da República. Tem muitas semelhanças com o percurso de Marcelo Rebelo de Sousa e isso poderia indicar que a corrida presidencial poderia ser um passeio no parque. Contamos neste Tira-Teimas com Nuno Moraes Sarmento, com Isaltino Moraes e com a socialista Adalberto Campos Fernandes. Muito bem-vindos. Nuno Moraes Sarmento, vou começar por si. Luís Marques Mendes quis distanciar-se de Gouveia e Melo logo nos primeiros minutos do discurso de apresentação da candidatura e distanciou-se também de Marcelo Rebelo de Sousa, o atual inquilino de Belém. É a estratégia correta? Boa tarde. Não sei qual é a estratégia correta até a conhecer toda. E o que vimos foi uma fotografia hoje. Mas, sim, está no essencial. Acho que está correto esse posicionamento. Acho que o importante aqui, naquilo que respeita ao candidato, que será apoiado pelo PSD, tudo indica. E ao candidato que será apoiado pelo Partido Socialista, porque são os dois, digamos, concorrentes à segunda vaga na segunda volta. O primeiro, e que eu penso terá, salvo algum percalço, essa vaga garantida é o Almirante Gouveia e Melo, e, portanto, o essencial no que respeita a esta segunda vaga, e, portanto, a um dos dois candidatos que me parece serem, enfim, realmente aqueles que devemos considerar para esse efeito, é que ambos estão a posicionar, ou que ambos os candidatos surgem, acho que Marques Mendes, ao fazer isto, está também a procurar marcar isso, são candidatos que surgem, digamos, o mais possível ao centro, e eu penso que a ideia é que, numa segunda volta, aquele que passar à segunda volta não seja hostil ao eleitorado daquele que não passar à segunda volta. E, portanto, um posicionamento ao centro, quer dizer, no caso de Marques Mendes, um posicionamento distante de Gouveia e Melo pela atribuição, a Gouveia e Melo estamos para ver, de um perfil e de uma aposta mais conservadora, e a Marcelo Rebelo de Sousa numa demonstração de descontinuidade, ao contrário do que eu vi aí em título do passeio no parque. Eu acho que é ao contrário. O facto de Marques Mendes ter um passado que tem muita coisa em comum com o passado, com o caminho de Marcelo Rebelo de Sousa, só torna mais difícil para ele o exercício, uma vez que eu acredito, a história comprova, que a vitória sorrirá mais àqueles que vincarem um perfil absolutamente, não digo contrário, mas quase, ao do presidente anterior, do que àqueles que procurarem fazer um remake ou apresentar-se como um remake. Eu acho que estes são os pontos de partida essenciais. É isso que dizem as sondagens. Poderia indicar que esta corrida seria um passeio no parque, mas as sondagens não antecipam que assim seja. Isaltino Moraes já declarou o apoio a Gouveia e Melo. Este discurso de Luís Marques Mendes faz mudá-lo de ideias? Não, é difícil eu mudar de ideias, mas repare, eu acho natural que os candidatos, neste caso o Dr. Marques Mendes, tenham uma estratégia de distanciamento do Almirante Gouveia e Melo. Mas eu quero dizer o seguinte, na minha leitura é desnecessária, porque esse distanciamento é absolutamente natural. Quer dizer, nem é necessário ser afirmado. Quer dizer, do ponto de vista do posicionamento político, por muito que se tente atribuir epítetos conservador ou mais à direita ao Almirante Gouveia e Melo, ele é de facto um homem do centro. Indiscutivelmente, se há alguém que representa bem o centro, é justamente o Almirante Gouveia e Melo. Eu diria que ele se situa muito bem, ele é transversal de alguma forma, não é? E portanto, repare, quem como eu anda na rua todos os dias e que vai perguntando às pessoas, realmente eu verifico que de todos os partidos políticos há gente realmente interessada em votar no Almirante. Certo, mas quando Luís Marques Mendes diz que o cargo da presidência da República é um cargo político e que quer com isso dizer que Henrique Gouveia e Melo não tem esse currículo, está aqui de certa forma a ganhar votos com esta posição e com esta frase? Não, pelo contrário, está a perder, porque repara,
foi um erro do PSD e é um erro do PS esta insistência em terem um candidato partidário, em afirmarem o PSD, o Dr. Luís Montenegro, que queria um candidato militante do partido. O Partido Socialista, um candidato militante do partido. Estão automaticamente a subalternizar esses candidatos. Nós já sabemos que os outros candidatos de pequenos partidos, alguns não são tão pequenos como isso, o André Ventura ou a Mariana Leitão, são candidatos que procuram vender a ideologia respectiva e, portanto, são candidatos apenas por isso, não são candidatos a Presidente da República. Um candidato do PSD ou um candidato do Partido Socialista ou das suas proximidades, naturalmente que a aspiração seria ganhar a Presidência da República. Ora bem, os próprios partidos se encarregam de os reduzir, de atribuir uma certa minoridade, uma subalternância, quer dizer, aos próprios partidos e, portanto, isso cria logo uma diferença extraordinária em relação ao Almirante. Experiência política. Bom, ao que eu julgo, alguém que chegou a chefe de Estado-Maior da Armada, que teve responsabilidades máximas nessa área, que naturalmente tem uma formação na área da tática, da estratégia e, portanto, conhecedor daquilo que é a evolução da geoestratégia mundial. Alguém que conhece a Constituição. Alguém que naturalmente não está subalternizado a partidos políticos. Alguém que é humanista. Alguém que efetivamente tem sentido de Estado. E, portanto, basta comparar os candidatos, todos os candidatos, àquilo que foram os anteriores presidentes da República, Mário Soares, Ramalhianos, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, e até o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que, naturalmente, do ponto de vista do seu currículo, é realmente um homem com um currículo extraordinário, embora vá sair mal da Presidência da República, eu julgo que eu diria que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma forma, é o criador do Almirante, não é? Porque, naquilo que é o imaginário das pessoas, hoje em dia, as pessoas querem um Presidente da República democrata, institucional, mais austero, e, portanto, e que tenha sentido de humanidade. Ora bem, eu devo dizer o seguinte, do que eu tenho verificado, vai haver, quando o Almirante anunciar a sua candidatura, vai haver uma vaga de fundo extraordinária que vai abafar todos os outros candidatos. Uns porque são partidários, outros porque não têm a dimensão que tem o Almirante. E, portanto, eu sei que há muitos presidentes de Câmara, por exemplo, que de todos os partidos políticos e que estão entusiasmadíssimos com o Almirante. Deixe-me chamar, Isaltino Moraes, deixe-me chamar a Adalberto Campos Fernandes à conversa. Disse aqui na Rádio Observador que a candidatura de André Ventura era um possível problema para a direita. Depois disso, já a Iniciativa Liberal anunciou a candidata, Mariana Leitão. Luís Marques Mendes está como esperado como candidato do PSD. Há ainda o Almirante nesta contabilidade. Isto facilita a vida ao Partido Socialista, apesar de toda a indefinição do partido na corrida a Belém? Não, eu não creio que facilite. Eu acompanho esta tese de que há aqui uma situação que é completamente nova, que os partidos tradicionais têm dificuldade em enquadrar e em caracterizar. Eu também vejo esta candidatura do Almirante Gouveia e Melo como uma candidatura transversal de base popular. E, portanto, dito isto, nós não temos aqui um recorte de natureza ideológica, é um militar, é uma pessoa que projeta aquilo que algumas vezes nós temos referido, uma certa vontade que existe em vastos setores do eleitorado, de uma espécie de anti-Marcelo. Eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa, que começa muito bem, acaba por levar longe demais o seu exercício muito pragmático, muito demasiado próximo das pessoas, que comprometeu de alguma maneira aquilo que a instituição, o Presidente da República deve ter, que é gravitas, reserva, distanciamento. E isto não é apenas no poder institucional da Presidência da República, é também a nível do Governo. Não é por acaso que hoje partidos como o Chega, com todos os problemas que têm, que são conhecidos todos os dias, mantêm uma solidez de intenção de voto bastante relevante. Há uma transformação do tecido social, do tecido político, do tecido eleitoral, que não está a ser capturada pelos partidos tradicionais. E isso é uma dificuldade adicional. Eu acho que o Almirante estará seguramente, do meu ponto de vista, será um dos candidatos que estará na segunda volta, e vejo dificuldades quer para o Partido Socialista, quer para o Partido Social Democrata.
Porque se a motivação for aquilo que parece ser, que é o antipolítico, é o institucionalista, é de alguma forma alguém que vem de fora do sistema político e partidário, alguém que não renegando a política tem um estilo e uma prática, digamos, mais disciplinada, que projeta mais um sentido de autoridade e de rigor, isso de facto pode ser um problema. Não ajuda nada. Repare, nós temos nos espaços políticos principais, Partido Socialista e Partido Social Democrata, eu tenho dito até em algum tom de ironia que temos um candidato com uma década de exposição a mais e um outro candidato ou pré-candidato com uma década de exposição a menos, e falo concretamente do António José Seguro e do Luís Marcos Mendes. Hoje em dia, estar 10 anos na televisão não é, como há 20 anos, uma garantia de sucesso eleitoral. Por outro lado, não estar presente na vida pública é também um ónus que de alguma forma limita, sobretudo para os segmentos mais jovens da população que não sabem, não conhecem o pensamento, não têm uma ideia sobre as pessoas. E depois, há um aspecto muito sensível que tem sido referido, que é este. Não tem nada a ver o Almirante Gouveia Melo com o general Ramalhianes, nem nada a ver com o contexto político e até militar que se viveu nesse tempo. Mas os mais velhos têm a ideia de que um militar aporta segurança, aporta, digamos, uma revalorização das instituições. E sendo personalidades completamente diferentes, eu concordo com o Isaltino Moraes que diz que anda na rua, eu também ando na rua, e vejo com alguma preocupação esta adesão transversal. Não me parece que o candidato, o protocandidato Almirante Gouveia Melo, se posicione como direita ou como esquerda ou como centro. Ele é um candidato que está a se formar numa base popular, numa base que corre os partidos todos. E isso levanta um problema muito, muito significativo aos diretórios partidários, que no fundo estão perdidos, enfim, menos o PSD, porque definiu o perfil de um militante, mas eu falo, o Partido Socialista manifestamente está com dificuldades em encontrar um caminho para ultrapassar esta dificuldade. E se António José Seguro avançar, não terá outro remédio que não apoiar? Não sei, eu temo, sabe, conhecendo o Partido Socialista como nós conhecemos, eu temo que nós possamos ter um cenário semelhante ao que aconteceu noutras ocasiões e, portanto, que haja uma fragmentação, que haja mais do que uma candidatura. Isso será fatal para a expectativa do Partido Socialista. Eu espero que isso não aconteça, mas vamos ver, temos que aguardar. Nuno Moraes Sarmento, é curioso porque estamos aqui a falar mais do Almirante Gouveia Melo do que de Luís Marcos Mendes, que acaba de apresentar a candidatura. Isto é um mau prenúncio para conseguir ser um candidato de centro, agregador, corre o risco aqui de ser abafado, como dizia Isaltino Moraes? Estamos a falar mais? Não. Permita-me dizer, estão a falar mais. Uma nota que retiro, primeira, é de que para o professor Roberto Campos Fernandes, o candidato do Partido Socialista está claro e definido como sendo António José Seguro. Eu tenho também, aliás, essa opinião desde o momento em que Pedro Nuno Santos falou nesse nome e considerando a circunstância em que estamos. Mas, enfim, para todos os efeitos, não há ainda um candidato, longe disso, do Partido Socialista decidido qual tal. Concordo com o que diz o Dr. Isaltino Moraes, ser, em minha opinião também, um erro os partidos terem, de alguma forma, antecipado eles próprios as candidaturas, assumindo-as e, de alguma forma, com isso, eu não digo subalternizando-as, mas limitando-as. É evidente. E isso aumenta o risco, de que já falei aqui há uns dias, aumenta o risco de termos o candidato dos portugueses e depois os candidatos dos partidos. E posta a questão assim, é bom de ver que vão os candidatos dos partidos todos com a água do banho. Mas temos também que ser completamente rigorosos e dizer que para o Almirante Gouveia Melo, que entra numa posição, eu sempre fui contra aquelas opiniões que diziam que era um retrocesso, que era isto, que era aquilo, não acho nada, acho que ele tem o mesmo direito que qualquer português, mas há duas questões que ele tem que enfrentar. Primeira, por muito que seja o candidato dos portugueses e das portuguesas, o que se queira, ele vai ter que se posicionar no quadro político, ou seja, ele vai ter que se posicionar como estando mais à esquerda, ou ao centro, ou à direita, ou o que se queira. E essa é uma dificuldade, porque a partir desse momento ele começa a alienar eleitorado. E a segunda é que sabemos bem, principalmente quem tenha conhecido a instituição militar, que
a clareza das regras de comando e hierarquia vertical que o Exército, que as Forças Armadas têm e devem ter, não tem nada a ver com a sociedade civil. E uma coisa é a relação de autoridade automática por estatuto que um almirante tem no exercício das suas funções dentro da Marinha, do Corpo, das Forças Armadas em que está. Uma coisa é isso. Outra coisa é a relação dele com a sociedade. E como se diz, e muito bem, nada tem a ver com os tempos do general Ramalhiano. E por isso não vai ser só o crivo da autoridade, que naquela altura foi um bocadinho o Ianes em cima do carro, tudo aquilo. Foi o sem medo, foi a coragem e a autoridade. Coragem e autoridade. Neste caso, isto não basta, porque os problemas que temos são problemas que estão para lá disso e, portanto, o perfil, a questão sendo completamente diferente, é muito mais desafiante para um militar, e vê-lo-emos no tempo daqui até às eleições, do que o foi à época. Estes são os dois desafios que o VML tem, e depois a última nota, é de que, enfim, apesar de tudo, a votação que os dois candidatos tenham, PSD e PS, juntas numa segunda volta, serão, em minha opinião, superiores sempre à votação de um terceiro candidato. Nuno Moraes Sarmento ganha em tardar a apresentação de uma candidatura ao Gouveia Melo por causa dessa questão que estava a falar de tomar posicionamento? Ele, no lugar dele, tardava, no lugar dele continuava a tardar. Ele não tem pressa em apresentar. Isaltino Moraes, o que é que acha disso? Acha que deve tardar também? Qual é que acha que deve ser o timing da candidatura de Gouveia Melo? É o timing do Almirante. Ele está naturalmente a analisar a situação, está a verificar os candidatos que vão aparecendo, naturalmente que tem conhecimento daquilo que é a própria evolução da sociedade, sabe que os partidos políticos cometeram erros. Eu estou convencido que neste momento quer o PSD, quer o PS já estarão arrependidos, mas enfim foram também muito pressionados, sujeitos contra um militar, porque era um militar, houve esse preconceito que naturalmente que numa democracia madura não é bem aceite. Não faz nenhum sentido que durante alguns tempos, eu digo mesmo durante alguns meses, se discutia que o almirante não tinha pensamento, que o almirante era militar e, portanto, que isto um militar não é o civil e porque a sociedade não precisava de um militar, a nossa democracia ficava inquinada com um militar, como se um militar tivesse uma capitis diminutio. Ora, a verdade é que durante o período do Covid, o almirante demonstrou a sua sensibilidade, a sua humanidade, demonstrou que se preocupava mais com as pessoas do que com os números. Certo. E, portanto, procurou naturalmente com pragmatismo resolver os problemas. Esteve próximo das pessoas, soube ouvir as pessoas. E, sabemos disso, Isaltino, e eu gostaria de saber se estávamos aqui a falar de timings e o seu timing de anúncio de apoio à candidatura foi também muito cedo. Só perceber se já conversou com Henrique Gouveia Melo sobre esse apoio que quis passar para o público. Não, se quer que diga, eu também sou apologista de quanto mais tarde ele anunciar, melhor para a candidatura dele. No entanto, todos nós sabemos que as pessoas, mesmo ao mais alto nível, e quando se candidatam a um cargo que realmente há mais alta uma estrutura da nação, não deixam de ser humanos, como é óbvio, e estão sujeitos à pressão. E, portanto, a partir deste momento, e sobretudo a partir do momento em que surge o candidato do Partido Socialista, naturalmente que vai ser difícil ao Almirante não anunciar a sua candidatura a partir daí. Agora, enquanto o quadro político não estiver definido, eu acho que ele faz bem em não se apresentar. Então deixe-me perguntar a Adalberto Campos Fernandes a questão do timing do Partido Socialista. Há a reunião da Comissão Nacional este sábado, a discussão continua. O candidato do Partido Socialista pode chegar tarde à corrida? Pode, embora repare uma coisa, nós temos pela frente um ciclo pré-eleitoral presidencial muito atípico, porque nós vamos ter um período de eleições autárquicas, e o Dr. Isaltino Moraes de certeza que concorda comigo, onde o país político e o país partidário vai estar muito concentrado nesse processo eleitoral. Portanto, há aqui 2-3 meses acrescidas as férias, em que eu acho que vai haver uma certa pausa no processo presidencial. E toda esta questão da campanha vai-se fazer sentir com maior intensidade no último trimestre deste ano.
Aqui o essencial é saber. Eu também não teorizo sobre a ideia de que que o almirante Gouveia e Melo, por ser militar, está destituído de pensamento, de ideias, de estratégia. Isso acho que é de facto inaceitável que se pense assim. Mas há de haver um momento, que será seguramente muito no último trimestre, em que é preciso discutir num mundo de grande instabilidade, de grande vulnerabilidade estratégica, de situação muito complexa nas relações internacionais e também com consequências previsíveis no nosso próprio país, qual é o posicionamento relativo. Qual é o pensamento de cada um dos candidatos, também no plano interno, relativamente, por exemplo, à estabilidade política? Sim. Qual é o posicionamento que cada um vai ter sobre a possibilidade de haver ou não eleições em 2026? Isso vai pesar num eleitorado que é mais, eu diria, mais consciente destas questões do posicionamento político, do pensamento, eu diria menos sensíveis às questões da popularidade, porque uma campanha presidencial não se pode esgotar apenas num exercício de reconhecimento de notoriedade ou de características humanas, que sendo muito importantes, não esgotam de facto a responsabilidade política de um presidente. Aí o almirante pode retardar bem a sua entrada em jogo, mas vai ter que ir a jogo, vai ter que debater. Mais cedo ou mais tarde, vai ter de entrar no jogo. Mais cedo ou mais tarde. E ele tem uma vantagem. Para terminar, Adalberto Campos Fernandes. Para concluir, ele tem uma vantagem. É que ele, neste quadro de instabilidade até que se vive internacional, é capaz de ter alguma vantagem sobre os outros candidatos civis. Pode ter na percepção, digamos, popular. Mas, como dizia o Dr. Nuno Moraes Sarmento, nós temos muito caminho para fazer, muita conversa para ter, muito debate para fazer, e eu creio que as probabilidades não estão fechadas e é necessário que o PSD, definindo a sua posição, que o Partido Socialista encontre rapidamente também um apoio explícito e forte a um candidato da sua área e depois, enfim, deixar que de facto o combate político se faça e que a expressão política seja perceptível pelas pessoas. Adalberto Campos Fernandes, Isaltino Moraes e Nuno Moraes Sarmento foram os nossos convidados no Tira Temas.